Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos de volta para a nossa aula sobre soteriologia, da metodologia sistemática 2, que é o assunto que nós estamos estudando nesse módulo. Nesta segunda parte da soteriologia, nós vamos dando prosseguimento àquilo que nós já vimos nas aulas anteriores. Nós vamos falar um pouco mais sobre a ordem da salvação. Vamos também estar mencionando a respeito de alguns passos para a salvação, para a santificação, os processos que estão envolvidos para a salvação. Nós não vamos entrar em alguns méritos, porque não é o foco da nossa aula. Nós vamos estar passando assim, de uma maneira bastante superficial, nos pontos principais que fazem parte da nossa matéria, soteriologia. Vamos começar com aquilo que a gente aprende desde o século XVII, quando começa o movimento wesleyano. Esse movimento wesleyano trouxe uma luz dentro dessas situações a respeito da salvação. É primordial que a gente entenda isso logo assim de início, para que a gente possa entender esses passos que serão tomados, que foram, que são expressados pela Bíblia para o entendimento da soteriologia. Primeiro, vamos apresentar as três dimensões da graça de Deus. A graça preveniente, lembrando que nós estamos aqui citando os estudos wesleyanos. A graça preveniente é aquela graça que prepara para a salvação. O terceiro passo dessa dimensão, dessa terceira dimensão da graça, é a graça justificadora, que é a graça que vai concedendo o perdão. E a graça santificadora, que vai renovando a natureza humana. É esse processo de Deus, que parte principalmente da pessoa bendita de Deus, para o ser humano, para que ele possa desfrutar de uma salvação gloriosa. Então, esses passos vão estar sendo discutidos e nós vamos estar mencionando algumas etapas, a ordem da salvação, como funciona, que é o que vai trazer o nosso livro a partir deste tópico que nós estamos estudando, que é o tópico do capítulo 3. Vimos aqui dentro desse nosso livro a ordem da salvação, como é que isso acontece na vida de uma pessoa. O catolicismo romano ele vai direcionar essa ordem para os sacramentos, que são dogmas católicos que estão em vigência até os dias de hoje. Primeiro é o batismo, na qual a pessoa vai experimentar a regeneração. Lembrando que na Igreja Católica eles não fazem batismo por imersão, é por aspersão. Quando ainda na infância, a criança recebe esse batismo por aspersão. Para que a criança não incorra o erro de morrer pagão, surge então esse modelo de batismo por aspersão. Depois tem a confirmação. Isso, lembrando que são os sacramentos do catolicismo romano, o que diz respeito à ordem da salvação. Nós vamos discutir algumas dessas ordens. Depois do batismo, por aspersão, vem a confirmação, que é quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Na próxima etapa é a Eucaristia, é a participação da presença física de Cristo. Na Eucaristia, eles têm a missa, têm os sacramentos que são vigentes da missa, depois tem a penitência, que são o perdão dos pecados não mortais. Lembrando que dentro do catolicismo tem os pecados os veniais, os capitais, os não mortais, e esses pecados não mortais vencidos, subjugados ou são expurgados através da penitência.
E, por fim, a extrema-unção, é quando a pessoa recebe a certeza de entrada no reino de Deus. E nessa última fase, nesse último estágio aqui da salvação, na extrema-unção, a pessoa geralmente está à beira da morte ou morta já. Entre os protestantes, né, primariamente entre uma abordagem reformada, e de um modo geral dentro do padrão wesleyano, a opinião que nós vamos seguir depende de como nós vemos e entendemos as questões de pecaminosidade e bondade. E isso tudo se subentende que é uma incapacidade total. Como também nós vamos ver dentro da teologia wesleyana, alguns passos que são observados para a salvação. Eu elenquei aqui 11 passos, e nós vamos discutir alguns deles, né? Esses 11 passos, não nos prendendo, é claro, muito tempo para cada um deles, para elucidar cada um deles, ou discutir cada um deles, mas trazendo, a grosso modo, essa visão reformada, essa abordagem reformada que nós vamos estar discutindo aqui, lá do século XVII. As etapas, né? Lembrando que existem algumas visões dessa etapa de salvação, mas a gente pode exemplificar isso, resumindo, né? A primeira etapa da salvação é o princípio da culpa, do pecado, onde entra a justificação. Depois, na segunda etapa, nós vamos encontrar o domínio do pecado, quando entra a santificação. E, por fim, a terceira etapa, quando é a presença do pecado, que se dará no seu final como a glorificação. Bom, esses 11 passos que nós encontramos no nosso livro, nós vamos ver aí, numa ordem que está de acordo com o livro, a eleição, predestinação, presciência, chamamento, regeneração, arrependimento, fé, justificação, adoção, santificação e glorificação. Evidentemente, a Bíblia, ela ensina uma escolha feita por Deus a respeito desse primeiro passo, que é a eleição. O Antigo Testamento diz que Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Abraão, Neemias 9 e 7 como referência. Que Deus também escolheu o povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Também no capítulo 14, verso 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 17, também está essa expressão de que Deus escolheu o povo de Israel. Também escolheu o rei Davi, segundo o livro dos Reis, capítulo 11, verso 34, está registrado isso. Também escolheu Jerusalém, segundo Reis, capítulo 23, verso 27. Escolheu o servo, e observe que aqui no nosso livro o servo está com uma inicial maiúscula, porque está se referindo ao Messias, o servo sofredor, que é registrado no Evangelho de Marcos. No Novo Testamento, a escolha divina também inclui anjos, que está em 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 21, o próprio Cristo, Mateus 12 e 18, e 1 de Pedro 2, os versos 4 e 6, um remanescente de Israel, que está Paulo mencionando no capítulo 11 de Romanos, verso 5, e os crentes, isto é, os eleitos, os cristãos deste tempo moderno, quer individual, quer no coletivo. Romanos 16 e 13 é no individual. E segundo a Epístola de João, capítulo 1, versos 1 e 3, também evidenciam essa individualidade da eleição do Senhor nosso Deus. E, na coletividade, Romanos 8 e 33, 1 de Pedro 2 e 9. Qualquer estudo sobre a eleição deve sempre começar por Jesus. E toda conclusão teológica que se fizer referência ao coração e aos ensinos do Salvador
Se passar disso, né, a gente sabe que é de origem humana e não de origem divina. A natureza de Cristo reflete o Deus que elege, e em Jesus nós não achamos nenhuma particularidade, nós achamos simplesmente o amor. Por isso é relevante em observar que em 4 ocasiões o apóstolo Paulo ele vincula o amor para a eleição e a predestinação. E como esse nosso livro, meus irmãos, ele vai estar trazendo assuntos a respeito da predestinação, tanto do campo arminiano como também do campo da visão calvinista, nós não vamos entrar nos méritos das questões, tanto do arminiano como do calvinista, porque não é esse o foco da nossa lição. Nós não vamos discorrer ou debater a respeito da visão calvinista ou da visão arminiana sobre a predestinação, mesmo porque não se pode chegar a um consenso a respeito desse assunto, ainda que muitos teólogos achem que são os detentores da razão sobre esse assunto e que já se esgotou os assuntos, né, os temas a respeito desse assunto, mas a gente sabe que pela Bíblia não é bem assim que funciona. Eu vou estar trazendo daqui a pouco algumas coisas referentes, né, relacionadas à predestinação, que é o que está dentro do nosso credo assembleiano. E nós vamos estar tratando isso. A respeito de eleição, que é o nosso primeiro passo aqui, né, nessa abordagem reformada wesleyana, uma ordem da salvação, a gente vê que a eleição é Deus que elege, o Deus que elege é o Deus que ama, e ele ama o mundo. E se tornaria válido o conceito de um Deus que arbitrariamente escolhe alguns né, para a salvação e desconsidera os demais, deixando ir para a perdição eterna, um Deus que ama o mundo todo? Então fica essa questão aqui para a gente discutir. É claro que não, né? Nós sabemos que Deus é amor e o seu amor é incondicional e absoluto. E o próximo passo dessa nossa abordagem é a predestinação. E é agora onde a gente vai falar sobre ela, de acordo com o que está no nosso livro, né, do Credo Assembleiano. A salvação, ela é para todas as pessoas. É nisto que nós cremos. Um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e diante do Criador de todas as coisas, e não sou eu quem estou afirmando isso, é a palavra do Senhor Deus, e eu tenho aqui a referência, que está em Hebreus, capítulo 2, verso 15, está escrito que e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Todos os seres humanos estarão perante o Senhor Deus. E, contudo, não deseja o Senhor Deus a perdição de ninguém. Antes quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, conforme está escrito em 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 4. Por isso, o Pai enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. E essa referência de que o Senhor Deus mandou o seu Filho Jesus está também na palavra do Senhor Deus, revelada a nós outros, no 1 de Coríntios, capítulo 5, verso 7. Olha, está escrito assim: limpai, pois, do fermento velho. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. É a referência que nós temos na Bíblia a respeito disso. Que o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, providenciando uma salvação eterna, completa e eficaz. Nos providenciando uma salvação legitimada pelo poder do sangue de Jesus. O Evangelho completa a todos e a ninguém exclui. O Evangelho não faz acepção de pessoa e não exclui ninguém.
Tito, capítulo 2, verso 11, diz que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. E aqui, quando fala homem, é de uma forma genérica, tanto homem como mulher, que são as distinções que a Bíblia referenda a respeito do gênero humano, homem e mulher. Por conseguinte, a salvação está disponível para todos aqueles que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente, e aqui que temos aqui uma incongruência a respeito de alguns pensamentos teológicos, sobre a predestinação incondicional. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não cremos assim. Não cremos porque o soberano Deus, ele não predestinou incondicionalmente pessoas para a condenação eterna. Mas sim, ele almeja que todos, se arrependendo, se convertam dos seus maus caminhos. Atos 17 e 30 é a evidência eficaz, a veracidade do que estou afirmando, que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus não tem prazer na morte de ninguém, principalmente do ímpio. É claro que a Bíblia também vai asseverar que Deus tem prazer na morte do justo. A predestinação genuinamente bíblica, eu gostaria aqui até de salientar isso, diz respeito apenas à salvação, sendo esta, a salvação, condicionada à fé em Jesus, estando também relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante da chamada, do chamamento, nós vamos ver isso daqui a pouco, do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador e perseveram até o fim. Reconhecer a soberania, o senhorio de Cristo é um fator preponderante para a salvação. A predestinação do crente o leva a ser conforme a imagem de Cristo. Sendo assim, todos nós somos exortados a perseverar até o fim. Mateus 24, 13 diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A graça de Deus é manifestada salvadoramente de forma maravilhosa, perfeita, e entretanto não é irresistível. A graça do Senhor Deus não é irresistível, pois são muitos os que ignoram o Evangelho de Cristo e resistem à graça de Deus. Tudo isso que estou reportando está revelado na Bíblia. Alguns versículos para firmar o que estou dizendo. Atos 7 melhor dizendo, Gênesis 6 e 3, para começar desde o começo. Então disse o Senhor Deus, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Depois nós vamos encontrar mais um versículo que diz, homens de dura serviço. Eu quero aqui só expor que é Deus dizendo, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Em Atos capítulo 7, verso 51, está escrito que homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, sempre resistes ao Espírito Santo, assim sois vós como vossos pais, uma resistência ao Espírito Santo. Mostrando que o homem pode resistir à graça salvadora. Porque quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus, se o próprio Deus, através da sua pessoa bendita do Espírito, não consegue promover arrependimento em uma pessoa, muito menos nós, com toda a nossa eloquência ou capacidade de persuasão, podemos demover alguém ou comover alguém
para o Evangelho, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E se alguém resiste ao Espírito, como poderá ser salvo? Muito bem. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé, ela antecede a regeneração, porque, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 8, é mediante a fé, por meio da graça, que nós somos salvos. E isso não vem de nós, não é de nós mesmos, mas provém de Deus, é dom de Deus, é dado de graça por Deus. Em Marcos 16:16, encerrando o seu evangelho, ele vai dizer que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em algumas versões já traz o verbo aqui no presente, está condenado. Romanos 10:9 também nos assevera que se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, o homem pode resistir à graça salvadora de Deus e também pode aceitar e receber de bom grado. Nós temos, então, a nossa visão dentro do nosso credo assembleiano a respeito do que é a predestinação. Dentro da presciência, que é o segundo passo aqui que nós estamos vendo dessa nossa abordagem reformada, a presciência traz duas interpretações. A primeira, a presciência, fala do pré-conhecimento do Senhor Deus, de que ele tem o conhecimento de todas as coisas. E por ter esse conhecimento universal, por ser um dos seus atributos divinos, a onisciência, a presciência se difere porque é uma visão futurista. Deus já consegue ver no futuro o que nós não sabemos, e por ter essa visão de pré-conhecimento, ele tem a sua presciência, ele já sabe o que vai acontecer. E também tem uma outra interpretação, que é a interpretação cognitiva. Porque embora Deus conheça o futuro, né, não apenas porque o observou, mas porque Deus o determinou. E aí nós não vamos entrar no mérito aqui dessa presciência cognitiva, porque não é o nosso foco, a gente só está mostrando os tópicos. Dentro do quarto passo da nossa abordagem reformada wesleyana, nós vamos encontrar que dentro do processo da salvação, lembrando sempre isso, que todos esses passos são processos para a salvação. Nós vamos encontrar a chamada. A chamada é um convite, um dom da graça de Deus, e a ação do Espírito Santo, porque para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 a 11. E o Espírito Santo ainda tem essa condição de ser o promotor. É ele que é o ajudador e nos ajuda na decisão para a salvação, conforme Romanos 8:28. É o Espírito Santo que promove essa ação da chamada. Aquele que ouve o Evangelho, dá crédito, ele tem essa condição de, uma vez crendo, ser chamado para o Evangelho. Nós não estamos usando aqui nenhuma condição métrica ou, né, uma ordem legal para esses passos dessa abordagem. Dentro do processo da salvação, não existe um parâmetro, né, uma regra de passo a passo. Não existe uma metodologia para a salvação. Não é primeiro passo, segundo, terceiro, não existe. O que nós estamos fazendo é de forma aleatória. Depois da chamada, dentro desse processo, nós estamos vendo a regeneração. Não tem como colocar uma ordem assim
de passos, porque o Espírito Santo, ele é Deus. E onde está o Espírito Santo? A liberdade. Ele age como quer, faz como quer. Bom, o quinto passo é a regeneração. E o que é regeneração? Ora, dentro do dicionário, regeneração é tornar novo, sarar aquilo que estava deteriorado. E, dentro da visão bíblica, regenerar é uma mudança radical, é um novo nascimento espiritual que resulta em uma vida espiritual com Cristo. Esta é a regeneração dentro da visão teológica. E também, né, se nós formos avaliar a miúde, dentro desse processo também de regeneração, é regenerar-se, tornar uma nova pessoa, tornar um novo ser, uma nova visão. O sexto passo é o arrependimento, arrepender-se. E esse arrependimento também é um dom de Deus, conforme Romanos, no capítulo 2, o verso 4. Eu até tenho a Bíblia aqui ao meu lado, para o nosso estudo, e eu vou ler aqui Romanos, capítulo 2 e o verso 4. Ele diz assim: desprezas a riqueza. Paulo está perguntando, né, falando a respeito dos judeus e dos gentios, e fala a respeito da indesculpabilidade do homem. E ele diz no verso 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, e ignorando que a bondade de Deus é o que conduz ao arrependimento. Ou seja, arrepender é um dom de Deus. Deus quem dá o arrependimento. E o arrependimento verdadeiro envolve o conceito de tristeza, de aversão pelo pecado cometido. E esse arrependimento, ele produz o abandono da prática do pecado. E traz uma confissão e uma mudança de mente. É onde entra aqui a metanoia, mudança de mente. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que mostra essa condição, essa mudança de mente. É claro que quando nós observamos esses versículos, nós ficamos maravilhados, porque entendemos que nós fomos criados por Deus, vivemos para Deus, estamos em Deus, e Deus é quem promove isso tudo com um único objetivo: nos levar para estar perto dele. Isso não é maravilhoso aos nossos olhos? Muito bem. O próximo passo é fé. E aqui eu quero fazer uma distinção, porque nós vamos encontrar na Bíblia alguns tipos de fé. A fé tem alguns tipos, biblicamente. Pelo menos 4 eu quero aqui elencar. O primeiro, que é a fé natural. A gente tem uma fé natural. Por exemplo, o Polo Norte. Você quer que existe o Polo Norte? Ora, eu creio, porque tem fotos dele. Então, é uma fé de que ele existe. É uma fé natural. Depois a gente vai ver a fé como dom, um dos dons de poder que está também registrado na Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver ali, dentro dos dons de poder, a fé como dom. E a fé aqui para a salvação, que é esse tópico, é esse passo, é a fé para a salvação. Dentro desse processo da fé para a salvação, há 4 elementos principais. Quais são eles? Primeiro, crer, que é confiar totalmente. Segundo, arrepender-se, que é desviar do pecado verdadeiramente. Terceiro, obedecer. Obedecer é agradar a Deus. E fidelidade, que é uma virtude que Deus espera dos seus fiéis. Nós vimos a fé natural, a fé como dom, a fé para a salvação e a fé sobrenatural. Nós entendemos que
Esses tipos, essas distinções, fazem parte da nossa vida cotidiana. O oitavo passo é a justificação. Justificação é uma ação misericordiosa e gratuita de Deus que perdoa todos os nossos pecados e nos torna justos e santos por meio da graça do Espírito Santo que nos foi outorgada, que nos foi concedida pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Perdoar não tem tanto peso quanto a justificação. Por exemplo, quando um preso pede o perdão do governador, o governador tem essa condição de perdoar o pecado cometido, né? O crime cometido pelo réu. Uma vez que ele alcança o perdão do governador, o seu crime já não é mais... ele prescreve, ele já não é mais passível de punição. Embora no seu currículo fique lá a mancha, a marca, o seu crime fica registrado, mas ele foi perdoado, então ele já não paga mais a sentença. No caso da justificação, é algo muito mais além. É mais do que perdoar. Além de alcançar o perdão, a marca, a mancha, a nódoa do pecado, a nódoa do crime, né, ela é tirada do sistema, e aí é como se não existisse crime algum. Então a justificação é muito mais além do que perdoar. Nono passo, a adoção. E a adoção aqui fala do lugar, da condição de filho que é dada àquele a quem não lhe pertence por direito. Nós não tínhamos direito nenhum, nós não éramos nem filhos, nós éramos inimigos de Deus. E o que esperava nós todos, falar aqui de gênero humano, nós encontramos que a situação nossa era crítica. E Deus nos abençoou com as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Falando da adoção, no Evangelho de João, o evangelista, ele escreve no seu evangelho algo que é notório e que se faz necessário a gente ler, para que os irmãos entendam que a adoção é algo que é promovido pelo Senhor Deus. João, capítulo 1, os versos 11 e 12, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. A saber, todos os que creem no seu nome. Aqueles os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É Deus quem faz com que nós nos tornemos filhos, co-herdeiros das bênçãos em Cristo Jesus. O 10º passo dessa nossa abordagem é a santificação. E dentro desse processo da santificação, eu separei aqui algumas etapas. E o que é santificação? É a dedicação total a Deus, se separando do pecado. Essa é a santificação. E ela tem 3 etapas. A primeira etapa é passada. A segunda etapa é presente. E a terceira etapa é a futura. É aquilo que disse no começo. A primeira etapa é a culpabilidade do pecado, né? E é onde entra a justificação. E isso é passado, porque uma vez que o Senhor nos chamou para essa sua maravilhosa graça, Ele nos justifica e nós já somos livres da culpa do pecado por ocasião da justificação. Isso é passado. E dentro do processo da santificação, nós estamos passando por, como já disse, por um processo, estamos sendo libertos do domínio do pecado. E isso, é claro, só vai terminar, só vai acabar na última etapa do processo da salvação, que é a glorificação, quando de fato seremos livres da presença do pecado, porque o mundo jaz no maligno,
como ele é um mundo corrupto e corruptor, nós estamos sujeitos à ação maligna do pecado em nós. E, por último, a glorificação. É quando Deus remove por completo o pecado da vida dos santos, no estado eterno, quando já glorificados. E aqui tem duas observações a ser feitas, duas condições que o Senhor Deus favorece para essa condição de glorificação. Ou quando o cristão morre, e aí ele alcança a glorificação, ou por ocasião do arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Romanos 8 e 18, nós vamos encontrar aqui embasamento para a nossa... Porque o Senhor Deus, ele nos mostra na Bíblia as revelações a respeito deste assunto da glorificação. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada, ou que em nós há de se manifestar. Então, há uma promessa aqui de que nós seremos glorificados, e que ainda nós não sabemos nem como funciona isso, ou o que é que se dará. A gente tem lampejos de informações, luzes, que estão reveladas também na palavra de Deus, 2 de Coríntios, capítulo 15. Vemos também nos livros da Revelação, no livro da Revelação, o Apocalipse, aquilo que está preparado dentro das promessas para aqueles que hão de herdar a salvação. Nós podemos dizer que a glorificação é o ápice, é a culminação da santificação. Esse processo todo é uma visão, uma abordagem da wesleyana, uma abordagem reformada, e não deixa de ter aqui os seus parâmetros. A salvação ela nos é oferecida pela graça, mediante a fé, no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A salvação ela é eterna, ela é completa, ela é eficaz. A salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual, que se dá na vida do pecador arrependido. No ato da aceitação, o pecador ele é imediatamente e simultaneamente salvo, justificado, adotado como filho de Deus, e a partir daí ele entra no processo da santificação até a sua glorificação no dia final de Cristo. Observem, meus irmãos, que esse processo precisa ser bem aprofundado para que a gente não incorra em heresias. O nosso livro, a grosso modo, ele parece difícil de compreender, mas a gente não pode ficar só preso nele, porque ele vai trazer muitas terminologia, muita filologia, palavras do original no grego, e parece que, assim, num olhar superficial, num olhar de drone, a gente vê que parece confuso, mas se nós formos estudar de forma mais sistemática, nós vamos entender qual é a proposta da nossa aula. A mensagem que nós vemos aqui no livro é que é preciso buscar outras fontes. E como essa parte da soteriologia ela é muito extensa e grande, nós precisamos de mais tempo. E é algo que as nossas aulas, 40 e poucos minutos, elas não sustentam. Por isso, eu recomendo aos irmãos que estão me ouvindo que busquem outras fontes confiáveis para que aprofundem dentro dessa disciplina que é a soteriologia. Ainda a gente vai voltar a falar desse assunto na próxima aula, porque nós não esgotamos o assunto. Precisamos ainda discorrer a respeito de mais assuntos que estão ligados
nesse processo da soteriologia. E para isso eu convido você para participar conosco da próxima aula, porque essa nossa aula ela já está terminando e eu agradeço aos irmãos. Busquem orientações, busquem também novas fontes confiáveis, é claro, e estudemos essa doutrina, essa disciplina da soteriologia dentro do âmbito teológico, para que a gente possa estar aí fundamentado dentro da doutrina bíblica. Está bem? Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.